Olá pessoal, meu nome é Cassiano Gabardo, sou educador há mais de 20 anos. Trabalhei muito tempo com juniores e adolescentes, educação infantil dentro das igrejas e também na área escolar, como professor de educação física, professor de ensino religioso, de Bíblia e também na área de coordenação. E aqui nós estamos no programa trazendo algumas dicas importantíssimos a respeito de assuntos relacionados ao dia a dia da criança, do filho, né? Com relação ao pai e à mãe, ao ambiente familiar que ela convive. E nessa semana nós falamos sobre os conflitos que existem dentro do lar, dentro de uma casa. Toda casa tem conflito. Isso faz parte da vida humana, da nossa linha do tempo. Enquanto estamos vivos aqui na Terra, nós teremos conflitos. A questão é como nós nos comportamos e como nós reagimos, respondemos aos conflitos. Existe uma passagem bíblica bem interessante de Ana, a mãe de Samuel. Ela vai até o templo para pedir um filho. E o sacerdote olha ela balbuciando algumas palavras e imagina que ela está bêbada. E na verdade Ana está ali orando, se derramando diante de Deus, pedindo um filho para Deus. E o sacerdote afirma que ela está bêbada e ela responde: não, meu senhor. A sua serva está aqui se derramando diante de Deus em busca de um filho. É interessante que Ana, nessa situação, nesse conflito, ela responde bem ao sacerdote ali. Ela não fica irada, não fica brava, ela tinha todos os motivos até para ficar brava e irada, mas ela não deixa essa situação abater o coração dela, as emoções dela, e ela responde de forma muito educada, de uma forma cristã, que nós precisamos aprender muito com essa resposta de Ana. E o próprio sacerdote, eu acho que olha aquela situação, fica chateado e, poxa, o que eu pensei dessa mulher, né? E olha como que ela me respondeu, e ele olha para ela e declara profeticamente: aquilo que você está pedindo, aquilo que está no seu coração, eu digo que vai acontecer conforme o seu pedido. E ele o sacerdote só declarou porque teve uma resposta branda, teve um diálogo, ela conseguiu responder bem com relação ao insulto. Ele foi um pouco, acabou sendo humilhada nessa situação, mas ela conseguiu reverter aquilo que poderia ser um transtorno, um problema, um conflito gigantesco. Ana conseguiu reverter essa situação e ela, um ano depois, volta com o filho nos braços. Então é dessa forma que nós devemos cuidar com relação aos conflitos. Os conflitos, eles sempre existiram. Toda interação humana existe conflitos. Interação é a influência através de atitudes e do diálogo no relacionamento e na convivência entre as pessoas. Querer um lar com menos conflitos é utopia. Os conflitos existem em todos os lugares e níveis de uma relação. Entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, entre colaboradores e empregador e tantos outros existentes na sociedade. Professor e aluno. Nós precisamos saber como lidar com os conflitos que surgem. A tendência humana é tentar vencer os conflitos ignorando-os, fingindo que não existem, ou no autoritarismo. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Que é a pior forma de se lidar com conflito, no modo autoritário. Dessa forma, o conflito tende só a potencializar, só a crescer. Mas, se há acordo, se perceberam que é possível chegar num acordo, então nós podemos dizer que houve um conflito para chegar num acordo. E nem sempre o acordo é o total consentimento das partes. Então, todo acordo é porque houve um pré-conflito antes. Mas esse conflito foi ajustado de tal forma que houve consentimento e chegou-se a um acordo. Então, todo acordo que
que é perde-ganha, ou ganha-perde, ou perde-perde, não é positivo. O acordo ele acontece quando as ideias são expostas e ambos colocam o seu parecer para chegar num consentimento final. Não é a aceitabilidade das ideias que gera o acordo, mas através da discussão saudável e madura e do debate que levam a um acordo. Como os conflitos devem ser geridos em casa entre pais e filhos? Como ensinar os nossos filhos a administrarem conflitos entre seus irmãos? Entre os colegas na escola? Ou com os professores? Para cada conflito existe um padrão bíblico, existem princípios que irão contribuir para que todos saiam satisfeitos do conflito. Papai e mamãe, identifique e anote aonde e quais os tipos de conflitos que têm acontecido com maior frequência com seus filhos. Essa é uma maneira de poder começar a ajudá-los, anotando quais são os conflitos, os maiores conflitos que eles estão tendo. Peça para que eles abram o coração e conversem e dialoguem, para que vocês juntos possam ajudá-los, contribuir com um mentoreamento e também em oração. Os conflitos precisam de empatia. Em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Quanto mais armado eu entro num conflito, mais chance haverá dos envolvidos saírem feridos. O conflito tem um ponto de vista de cada um que nele está envolvido. Para chegar num acordo, sempre haverá interesses de ambas as partes, que denominamos de conflito de interesses. É sábio os interessados olharem para o interesse do outro, pois se olharem para os seus próprios interesses, a chance de acordo fica nula. No dicionário Webster, conflito significa enquanto não houver solução, e isso irá gerar ansiedade e sofrimento. São ações compensatórias, colisão e oposição. Os conflitos no lar entre pais e filhos podem ser amenizados através de empatia e muito diálogo. Lembrando que empatia é empatar. Se está 7-5, nós juntamos 7 com 5, dá 12 e dividimos no meio 6 para cada um. Essa é a ideia de empatia. Os filhos devem ser ensinados a darem ouvidos à instrução dos pais e a praticar o ensinamento oferecido pelos pais. Quando os pais são ausentes na educação dos filhos, então praticamente não existirá conflitos, porque a ausência gera tolerância, até daquilo que muitas vezes é errado. Na dica anterior, nós pedimos para identificar e anotar. Agora, nós queremos que você tente se colocar no lugar da outra pessoa, ou no lugar das duas partes, caso você seja o mediador do conflito, para que você encontre o equilíbrio entre os interesses e assim possa se chegar num acordo. Os tipos de conflitos existentes são pontuais, que são aqueles que só ocorrem uma vez, os ocasionais, que são aqueles que aparecem com regularidade, e os frequentes, que são aqueles que ocorrem constantemente. Precisamos lembrar que os filhos crescem e os conflitos também crescem. É interessante que, enquanto é criança, enquanto é bebê, existem conflitos, mas os pais conseguem lidar com os conflitos de uma forma muito mais amena, de uma forma mais tranquila. Porque na adolescência, o filho cria consciência. E quanto mais consciência ele tem, mais questionador ele fica. Então os pais precisam aprender a dialogar e entender que o filho está construindo a sua própria identidade. Identidade é um ser único, então ele está dividindo. Antes o pai falava, tudo que o pai falava, o filho fazia. Então, ele estava unido completamente ao pai e à mãe. E agora, ele está dividido, porque ele está mostrando que ele é um ser único. E nessa ideia de mostrar que é um ser único, os conflitos aumentam, ampliam. Em Efésios capítulo 6, 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Há 5 situações que ampliam os conflitos no lar. Primeiro,
As diferenças individuais ficam mais evidentes à medida que os filhos crescem e amadurecem. As crenças e os valores dos filhos vão tomando forma e podem entrar em conflito se não estiverem de acordo com a crença e valores dos pais. Segundo, fazer do lar um ambiente de competição, com premiações e méritos pela vitória. Então, nesse tipo de lar, a chance de conflitos pode ser bem grande. Em terceiro, a falta de entendimento em aprender e obedecer pela autoridade e não pelo poder. Há diferença de poder e autoridade dentro do lar que deve ser compreendido pelos filhos desde criança, para que ao chegarem na adolescência isso já esteja bem estabelecido no lar. Em toda organização existe uma cadeia de comando com atribuições definidas, que deve ser respeitada. Em quarto lugar, a falta de definição de papéis dos pais e dos filhos no lar. Um dos fatores geradores de conflitos é quando os papéis não estão bem definidos. Essa definição gera confiança e respeito. Em quinto e último lugar, assumir responsabilidades e cumprir com elas. À medida que os filhos vão crescendo, os pais vão delegando mais responsabilidades, desde as mais simples até as mais complexas, dependendo da idade do filho. É fundamental que todos participem das responsabilidades do lar, pais e filhos. As 3 visões sobre os conflitos são: nós estamos tratando dos conflitos familiares entre pais e filhos, mas podem ocorrer entre grupos, organizações e entre países. Há 3 visões diferentes sobre conflitos. A visão clássica, que ensina que devem ser evitados, pois impulsionam uma disfunção. A visão das relações humanas, que compreende como natural, e a visão interacionista, que diz que é necessário para o crescimento daqueles que nele estão envolvidos. Os conflitos devem ser monitorados. Quando acontecerem, devem ser solucionados e não evitados. Devem seguir o seu curso para confluir na satisfação de todos os envolvidos. Não são os meus e nem os interesses dos outros, são os interesses de todos. Nos conflitos, devemos ter a liberdade de expressar opiniões contrárias e aprender a não negligenciar e nem sacrificar os interesses próprios. Ensine aos seus filhos que os conflitos não devem ser competitivos, ou seja, quando os indivíduos tentam alcançar os seus objetivos, sacrificando outros indivíduos. O formato ideal, quando entramos num conflito, é um modelo empático e colaborativo para que todos alcancem seus objetivos. Entrar num conflito tentando satisfazer completamente os interesses de ambas as partes é buscar solução ganha-ganha para que todos os envolvidos saiam satisfeitos. Em casa, num conflito de seus filhos, assuma as rédeas, instrua ao invés de apenas repreender. Ensine-os a procurar equilíbrio, demonstrando que é dessa forma que deve ser resolvido os conflitos da vida. Na adolescência, pense, os conflitos irão aumentar. Os conflitos entre pais e filhos aumentam consideravelmente quando os filhos chegam na idade entre 11 e 12 anos, por 2 motivos: a falta de ensinar princípios em casa e a falta de reconhecer a identidade dos filhos. Hoje, vamos conversar sobre a falta de reconhecimento da identidade. Identidade é o reconhecimento da individualidade. São as características particulares que identificam a pessoa. Quando o filho chega na adolescência, ele está ajustando a sua identidade. Muitos dizem popularmente que nessa fase há uma crise de identidade. Isso significa que estão buscando a sua originalidade, fazendo deles pessoas únicas. Chega um determinado momento da vida do adolescente que ele quer mostrar o seu gosto, as suas ideias. Não quer mais fazer o que os pais mandam ou pedem para fazerem, porque eles estão se tornando únicos. A dica é: os pais precisam medir o quanto podem soltar os seus filhos. Esse soltar depende muito dos ensinamentos dados pelos pais e da absorção desses ensinamentos pelo filho adolescente,
que irá gerar a maturidade que será construída ao longo dos anos, na passagem dos filhos da infância para a adolescência. Soltar pode gerar mais conflitos, e não soltar também, e ainda irá impedi-los de desenvolverem plenamente. Por isso, a preparação do filho antecipada é fundamental. Acesse o nosso site gentegrandedica.com.br e marque uma mentoria para você, papai, mamãe, ou também para o seu filho. A família ela pode ser apoiada na sua convivência familiar. É muito importante ocorrer conflitos antes dos 11, 12 anos, para que o filho compreenda o seu lugar, o seu papel e na fase da adolescência já esteja consolidado para uma vida mais harmoniosa dentro do seu lar. Eu sou o Cassiano, acesse os nossos canais e ouça outros conteúdos tão relevantes e importantes como esse. Continue na bênção, você e toda a sua família, e até a nossa próxima dica. Um abraço!